Além da notícia, oferecimento Module Planejados, The Virtual to Perfection. John HR Visagismo e Estética, a sintonia perfeita entre você e sua beleza. E Ginga Eventos, seu evento num clique. A deserção de Lionel Messi e os 70 por hora nas marginais da Raposo. No Senado, a legalização dos jogos de azar e no Catar, o voo intercontinental do Falcão. Os ultrapassados trotes que ainda podem custar vidas e a Lei Rouanet, madrinha de casamento. Estamos indo além da notícia. Você é nosso convidado e vem com a gente. Estamos indo além da notícia. Renato Monteiro, Fernando Negrão, Juliana Ferraz. Em nossa bancada, começamos falando de Lionel Messi, que disse que não joga mais pela seleção argentina depois de perder a Copa América para o Chile. Muito bom o Messi para a seleção argentina, ou será que ele ficou constrangido por não conseguir fazer pela seleção o que tão bem ele fez e faz pelo Barcelona? Simpático não é muito, né? Mas o que aconteceu agora com o Messi? Pode ser simpático, mas é bom de bola. Muito bom de bola, melhor né? do mundo tantas vezes, sim, por acaso. O raio não cai tantas vezes no mesmo lugar, né? Não tenha dúvida. Mas o que eu acho interessante nessa situação não dá para saber se é uma frustração pessoal ou uma frustração profissional. Eu acho do cara que não ser campeão. O Zico nunca foi campeão pela seleção. E nunca deixou de Porque jogar não por deixa ela. de ser um baita, um tremendo de um jogador e uma carreira brilhante no futebol. Agora, o que a gente percebe cada vez mais é a falta de identidade das seleções com as suas torcidas, em especial do Brasil. E aí, um parênteses, o show da torcida e do time da Islândia na Eurocopa. Que coisa Aquela linda, interação, bem lembrado, fantástico. Renato. Aquele grito dos Grito de guerra, né? de guerra, eles todos fazendo Arrepiou. juntos. Maravilhoso. Esse Mas eu achei legal o Messi não jogar mais pela Argentina. É melhor para nós. Eu adorei também. Foi sensacional. Quanto mais ele ficar fora, quem sabe alguma chance a gente tem. Agora vamos falar, né, da decisão histórica onde os britânicos decidiram em referendo deixar a União Europeia. Com o resultado, caíram o primeiro-ministro, as bolsas asiáticas, enfim, é fato histórico que tem potencial para mudar o rumo da geopolítica mundial. Vale lembrar que, além da Inglaterra, o Reino Unido é composto pela Escócia, Irlanda e País de Gales. E alguns não só discordam da saída da União Europeia, como também demonstram insegurança com relação ao futuro. E pelo que eu vi, a própria União Europeia adorou a saída da Grã-Bretanha, então é um assunto que eu vou deixar para vocês aí. E o Reino Unido também quer separar. O Reino Unido está desunido. Está desunido. Que a Escócia e a Irlanda também já manifestaram interesse de sair, que eles preferem ficar fora do Reino Unido e dentro da União Europeia. E isso já causou um impacto enorme na economia global, porque a falta de investimento, né, que era grande da Inglaterra na União Europeia, pode refletir em várias empresas. Com isso, essa situação de incerteza já afetou até a Bolsa de São Paulo. Não tenha dúvida. Inclusive a Alemanha também se manifestou ali, de certa forma, assustada, né, por ter que assumir ali um papel que ela não quer e não é capaz de digerir, né? O que impacta nisso aqui é a questão da possibilidade do efeito dominó. De você sai, né? Saiu, aí começa os insatisfeitos começam a se posicionar e aí você perde um avanço histórico. Que você tinha uma situação geopolítica na conquistada ali de certa forma. A muito custo, uma coisa que não deve ter, certamente não nasceu da noite para o dia. Sem dúvida. E agora você começa o castelo de cartas desabar. Mas o curioso nessa história toda da Inglaterra também é o posicionamento do eleitorado. Quando saiu o resultado, aí não era bem isso. Não é bem isso que você queria. Vamos fazer de novo, né? Faz de novo, é um negócio louco isso, né? Porque, pelas informações, a maioria mais velha decidiu sobre o futuro.
E tem ainda a questão, esses jovens, depois da ressaca do dia seguinte, aí começou a pipocar o tal abaixo-assinado virtual, né? Pedindo para, não, vamos fazer de novo, vamos começar o jogo de novo. É esquisito isso, quando você tem a oportunidade de se manifestar, você não se manifesta. Aí sai o resultado, você não concorda com o resultado, quer zerar a conta de novo. É complicado isso. Quer dizer, né? Muitos não foram votar, né? Fica muito cômodo. Porque não gostei do resultado. Acho que menos de 20% dos jovens votaram e mais de 80% dos mais velhos votaram. Então, prevalece a posição de quem ou a preferência de quem? Dos mais velhos. A situação também dos migrantes é muito complicada, né? Principalmente dos poloneses, né? Onde eles estão aí questionando o futuro deles, porque tem uma força braçal muito grande e que eventualmente nesse sistema eles terão que substituir sair do país, enfim. Tá, é complicado, vai ser Aí, por outro lado, puxando para o Brasil, já surgiu um movimento via Facebook, que existia há um tempo atrás, também de fazer separação do Rio Grande do Sul do Brasil. Mais uma coisa vez, velha. né? Não, mas agora é outra. Tá? Surgiu o movimento de tirar o Estado de São Paulo do Brasil, fazer a separação do Estado de São Paulo. Mais um movimento separatista inspirado, então, olha só. Na década de 90 surgiu um movimento para criar o Estado de São Paulo do Sul. Uau! Que era dividir São Paulo. O Estado de São Paulo em dois. São Paulo dividido. Isso, teria uma cidade que viria capital. Que chamava, exatamente. Você tinha, por conta dos investimentos que eram carreados mais para o São Paulo do Norte, vamos dizer assim, do que para São Paulo do Sul. Olha que interessante. Uma independência do São Paulo do Sul. Uma coisa que, se eu não me engano, começou em Capão Bonito. Olha só, imagina só, cada estado por conta própria, hein? Eu já sou radical, né? Ou dividir o Brasil em 4, vamos deixar o Brasil por enquanto. Tem outras coisas para nos preocuparmos ainda, né? Além dos movimentos separatistas aí eventuais. Vamos ouvir agora a Mariana Maximiano, que fala a repercussão dessa decisão lá de Paris. No dia 23 de junho, o Reino Unido votou pelo Brexit, ou seja, a sua saída da União Europeia. E desde então isso vem sendo assunto diariamente nos jornais aqui da França. De um ponto de vista político, a França, assim como os outros países que continuam na União Europeia, desejam que o Reino Unido saia o mais rápido possível, pois desde essa decisão de saída e até a saída concreta, o Reino Unido tentaria negociar contratos para ter vantagens de um ponto de vista econômico. Do ponto de vista social, essa saída representa uma segregação na União Europeia, para a imigração, no caso. Então, no meu caso, que tenho cidadania italiana, e no caso de tantos outros brasileiros que possuem alguma cidadania portuguesa, italiana, europeia no geral, a gente não poderá mais morar ou estudar na Inglaterra. Então, isso representa efetivamente uma dificuldade, uma ruptura nessa união, né, nessa União Europeia que existiu durante aproximadamente 40 anos. É coerente a posição da França. A Inglaterra decidiu sair, sai de uma vez. Não adianta querer ficar usufruindo dos benefícios de ter feito parte da União Europeia, mas agora com status independente. Então vai sair, sai de uma vez. E esse é um questionamento que quer os benefícios econômicos, mas não quer ter o ônus social. E aí? E a moeda? Como é que fica a situação da moeda? A moeda nunca foi a mesma, né? Eles nunca entraram de verdade, né? Não, de mantiveram a União Europeia. a libra esterlina e os outros que era caríssima, ainda. O euro, né? Então, vamos aguardar aí, então, os próximos agora, acontecimentos. Essa situação de quem está na Inglaterra neste momento. Os brasileiros. Fazendo, por ser, entrou na União Europeia, agora está na Inglaterra. Vai ter que regularizar tudo de novo a situação. Já continuamos com o nosso Indo Além da Notícia.
John HR, Visagismo e Estética, a sintonia perfeita entre você e sua beleza. E o senador Ciro Nogueira reabre a discussão sobre a legalização dos jogos de azar. O projeto está em tramitação, pronto para deliberação em plenário e aguardando ser incluído na ordem do dia. A liberação dos jogos de azar, será que aumenta a arrecadação, aumenta a sonegação, compromete pequenos orçamentos aí de aposentados e desajuizados? Qual a opinião de vocês? A arrecadação aumenta porque os clandestinos serão legalizados, portanto fiscalizados. Só que eu temo por isso, porque é como uma droga. Quem tem essa dependência é como legalizar a droga, que tem uns que são contra, a favor, eu sou contra. Entendi, o jogo também é perigoso. Pode né? destruir família. Sim. Mas Enfim, você já tem isso já é uma situação Real. normal Que acontece. cotidiana no país. Você tem os jogos legalizados, os chamados jogos legalizados, que são administrados pelo governo, e isso e a ilegalidade não significa absolutamente que não existam. Sim, só que vai facilitar o acesso. Tem gente ainda que teme. Sem recolher nada de imposto, sem nenhum tipo de benefício para quem abriga ou Sim. o município. É ou contravenção penal, Sim. né? Fica um Mas de negócio qualquer maluco, forma né? existe, né? Vai negar? Sim. Vai dizer que não existe? E aqui, será que se fala mais a respeito dos bingos, aquelas casas de Eu jogos? sou favorável ao retorno, porque quantas pessoas ficaram desempregadas e quanto de impostos deixaram de ser recolhidos? Agora, se eventualmente vai haver vício, se as pessoas vão nesses jogos deixarem seus salários... Ora, eu já vi eu fui fazer uma fezinha no Mega Sena da vida, que eu compro lá um joguinho pronto de R$9, e eu já vi um senhor na minha frente colocar R$400 nesses jogos. Quer dizer que, será que não é naquela ânsia, naquela expectativa de que essa semana dá? Né? Sim. Não deu, mas semana que vem, agora aí chega mais 400, vai dar. Vai de cada um, vai né? de cada um, esse negócio é Eu acho complicado. que há também que se considerar a oportunidade de desenvolvimento a partir da existência desse atrativo. Você tem os exemplos dos Estados Unidos, Las Vegas, no meio do deserto, se constrói uma cidade que Atrai o mundo ali, né? é um cassino gigantesco. Então, por que não aproveitar essa oportunidade de desenvolver regiões, áreas desse país aqui, atrai esse turismo diferente, né? Porque o cara que quer jogar, ele vai dar um jeito. Joga, não vamos tenha nos dúvida. iludir de que é proibido, então ninguém vai fazer. Mas será que os impostos também para esse tipo de atividade não são extremamente grandes? Tem tudo isso. Com relação ao perigo da pessoa se viciar, existe. O bingo, ele parece inofensivo, é uma diversão, né? A gente sempre tem a ideia do aposentado ali passando o tempo, mas realmente se a pessoa não tem um controle, eu sei de histórias também Perder casa. nefastadoras, assim, Mas isso também é rodada de jogo de clubes. Também, Antigamente, é a mesma os clubes, coisa, é. Sorocaba tinha vários clubes da cidade. Sim. Se você é da década de 70, tá, 60, 70, os clubes tinham as suas salas de jogos. E esses jogos, esses carteados, eram também bancados bancados a dinheiro. chegava a ponto de colocar a chave da casa. Sim. Tá? O Porque poker, eu vou virar. Como Né? é que funciona o E o poker? poker, Já virou agora até no computador, né? uma modalidade esportiva. esportiva. O É verdade. poker, e tem gente que vive hoje do pôquer. Existem profissionais do pôquer. E o poker não é considerado jogo de azar? Porque Super. já é legalizado. Gente, tem pessoas que vivem disso, tá? Exato. Que faturam em cima disso. Tem escolas hoje que ensinam pôquer. Sim. Tá? É verdade. Vamos É o ouvir. jogo de cartas. Jogo de cartas. As pessoas interagiram. Vamos ouvir algumas opiniões. Com a legalização dos jogos de azar, eu acredito que traria benefício para aqueles que gostam, para os jovens, adultos, idosos, que de certa forma isso é uma maneira de lazer para eles, né? Conheço bastante gente que utiliza isso para maneira de diversão, de lazer mesmo. Então, como não é regulamentado, a pessoa tem que ir lá fazer um bingo, por exemplo, numa casa escondida, porque não é regularizado. E eu acho que é a liberdade de cada um de ter que fazer o que quiser, se gasta dinheiro ou não, mas da mesma maneira que eu posso gastar dinheiro com outras coisas supérfluas, eu posso gastar com um jogo de azar, que é uma coisa que me traz alegria, ou sei lá, traz benefício para minha vida, de certa forma lazer, como eu já disse. Então eu acho que a legalização dos jogos de azares traria benefícios, e não é uma coisa que faz mal para ninguém.
para o próximo. Então, se a pessoa quer jogar, o problema é dela, ela faz o que ela quiser com o dinheiro dela, assim como outras coisas ela pode fazer também. Participação da Beth Cerquinho. Jogos de azar, os do governo também são. Sou a favor da legalização para acabar com os cartéis e é um nicho grande para cidades que recebem pouco subsídio do governo federal, geram empregos e pagam impostos. Se a Mega Sena é jogo de azar e é legalizado, por que não legalizar os demais? Sou a favor da legalização, escreveu a Patrícia Faria. Os jogos de azar deveriam ser legalizados. É claro que eles podem se tornar um vício para alguns, assim como muitas outras coisas da vida, como a Coca-Cola ou o chocolate. Mantendo-se o equilíbrio em tudo que se faz, não haverá problemas, escreveu a Marcela Magalhães. O jogo é proibido, mas existe, e todos sabem que existe. Então, que se libere e regularize. Participação da Cristiane Abreu. Perder uma casa, afundar uma família comendo chocolate, acho que não dá para comparar, né? Haja chocolate. A brincadeira quem já fez viagem de navio sabe que a brincadeira no cassino do navio é uma grande curtição. Porém, eu já joguei $100 e ganhei 300 na roleta. Mas vi também pessoas que colocaram 2, 3, 4 mil dólares na roleta e não ganharam nada. Porque é aquela expectativa, a bolinha vai cair agora no meu número, a bolinha vai cair agora no meu quadrado. É convidativo, né, Então, você vê... eu sou a favor, mas por outro lado, essa dificuldade das pessoas compreenderem. Dizem qual é o que limite. o mal do jogador é sempre a próxima rodada. É. Se ele perdeu, ele quer tem recuperar, a fé sim. que ele vai Mas é o recuperar. caso do jogo da Mega Sena, eu vi que eles É vão onde- falar no caixa. é onde ele se Ó, arrebenta, semana onde passada se não arrebenta. deu, mas essa semana eu vou pôr 400 porque vai dar. Pois é, mas essa questão tirar o jogo de azar da clandestinidade também pode ser o jogar luz e a fiscalização e o controle sobre a atividade, que você pode estar inibindo também a questão do tráfico de drogas. Não tenha dúvida, eu acho até que a Tem uma série de ilegalidade situações ela se torna que tá tudo na atraente, clandestinidade. de certa forma. Terrorismo. O Estado Islâmico foi apontado como o autor do mais recente atentado no aeroporto de Istambul pelo primeiro-ministro Binali Yildirim. O mundo repudia, o Papa o faz, todos lamentam, mas como combater primeiro, né? Quem não teme a morte? E esse ódio pelo Ocidente? Acho que o segredo está aqui. Como combater quem não teme a morte? É realmente muito complicado. Difícil. Porque se o cara é herói e vai encontrar as virgens no paraíso, aí começa a ficar difícil 72. argumentar. 72 virgens. 72? Isso. Olha, eu tinha escutado falar em 11, eu já achei bastante, né? 72. Para quem faz questão, Pois é, na sua opinião, Juliana, o que pensa esse Estado Islâmico, aonde eles pretendem chegar, né? Porque nem o objetivo, Renato, eu consigo entender direito. Então, Porque, Ju, deixa eu só te interromper um pouquinho. Eu acho que tem muita coisa de propaganda do Estado Islâmico, né? Qualquer coisa ele chama para si a responsabilidade porque lhe aumenta o status. Então, tem coisa que realmente deve ser do Estado Islâmico, mas tem muita coisa que eles devem puxar para eles, Puxar até pra porque si, como mérito. o autor já explodiu mesmo, não vai desmentir. Não vai Então, ter como desmentir. tá tudo certo. Então, mas o que eu tenho medo é que países oportunistas aproveitem essa comoção popular para promover o terror nesses países, porque eles são terroristas, mas também sofrem terror de outros países que usam nessa comoção, essa desculpa que são terroristas, para tirar lá o petróleo, para matar as pessoas. Os Estados Unidos mataram mais de 2 milhões de pessoas no Iraque, Afeganistão e Paquistão, com essa desculpa aí de... Libertar o Iraque do ditador, não era por causa do petróleo, do pois é, e dinheiro. não acharam até Provavelmente. hoje as armas químicas de Saddam Hussein, né? Exatamente. Até Tem hoje muita não coisa acharam por as trás. armas químicas e, consequentemente, mataram muita gente. Muita gente, mas é acreditando assustador, que essas né? armas existiam. E sempre com a desculpa de combater o terrorismo. Entendi. Então- Você disse que pode se transformar em uma guerra, exatamente. Se bem que Exatamente. na guerra Não tô existe ética, justificando. né? Uma coisa não justifica a outra. Mas eu tenho medo. Toda vez Entendi. que falam de ataques terroristas, eu falo, os Estados Unidos, né, em Entendi. especial, já vai usar esse motivo para matar mais gente Para lá. agir também, é O possível, pai, né? o pai de um amigo meu, um grande amigo meu, dizia o seguinte, que na guerra a primeira vítima é a verdade. É a verdade, é verdade. E é Certo. verdade. Só que assim, nenhuma guerra, ao meu entender, é justificável. Mas nas guerras se tem um fronte, então as pessoas, o exército, os alistados vão guerrear num fronte. Com o terrorismo, obviamente todos sabem disso, não existe um fronte, não existem... É inesperado.
proteção de civis, de crianças e outra. Qualquer lugar, qualquer cidade do mundo está Não existe sujeita... zona de guerra. Exato. A zona de guerra é tudo, é o mundo. É o mundo. Eles, E nós é um teríamos- efeito surpresa, eles transformam qualquer ambiente Exatamente. em zona de guerra. E ainda mais, principalmente com a questão da globalização dos meios de comunicação e a velocidade que essa informação chega, tá? A visibilidade disso é pertinente para eles, é importante. Exato. Tá? Então Uma eles coisa fazem que grandes é eventos. o evento do 11 de setembro. A gente assistiu ao vivo, Ao vivo, um avião entrando numa das torres. É um Praticamente negócio ao vivo. louco. Essa é uma das cenas mais impressionantes que eu já vi na minha vida. Sem saber exatamente o que estava acontecendo, né? Eu achei até que fosse um replay. Falei, não, Um então. replay. Mas pera um pouquinho, tem fumaça, então é outra torre que Tá, está eu sendo lembro- eu atingida. É um assisti- negócio louco isso. Eu assisti ao vivo, eu lembro que Carlos Nascimento na TV Globo, ele falou assim, olha a agilidade da edição americana. Já fizeram um Nada. replay mostrando a Nada, simulação de como é que foi feito o acidente. Daí houve um silêncio assim. Mas eles erraram de torre, porque eles tinham que ter acertado essa simulação Já na era outra. a segunda, Aí né? houve mais um silêncio e alguém acho que falando com ele. Atingiram "Não, outra vocês torre." vejam, Vocês não, vejam vocês que- me desculpe, Fica não era quieto. nada disso, porque é um outro avião na outra torre. Isso foi ao vivo para você que assistiu. E você veja, Negrão, isso foi em 2001 e de lá para cá, quanto a internet evoluiu, a rapidez das informações, isso tudo, você falou em globalização e eu até fico associando essa quebra, vamos dizer assim, na União Europeia, talvez seja o primeiro passo anti-globalização também. Eu acho que hoje nós sentimos o reflexo, né, de todos responderem por tudo e do mundo ter se transformado aí num grande caldeirão, né? Mas será que esse processo tem volta? Na minha opinião, é difícil retroceder. Difícil. Vamos mais uma vez, né, aguardar os acontecimentos e repudiar, obviamente, qualquer forma de violência, de terrorismo. É lamentável, né? São vidas ali que se perdem sem nem saber exatamente o porquê, né? Vamos mudar um pouquinho o clima, vamos falar agora de coisa alegre. Sorocaba e Carlos Barbosa disputaram a final da Copa Intercontinental de Futsal no Catar. A equipe sorocabana, Magnus Futsal Sorocaba, bateu primeiro a equipe do Barcelona nas semifinais e foi até a final com o Carlos Barbosa do Rio Grande do Sul. Venceu o jogo por 4-3. Na prorrogação, ganhando um título inédito, inclusive para o Falcão. Alegria para Sorocaba, campeã intercontinental. Mas é uma alegria estranha, né? Porque esse time já. O Magnus, antes, não era Magnus, era Magnus, não Magno, era o Brasil Quirim. Mas ele não conseguiu criar uma identidade com a cidade. Mas Talvez também- até por falta Mas de fez espaço. espaço, É uma coincidência É o que o Fernando Negrão falou, de Itapetininga. situações adversas, né? Porque você não tem teve a Arena Multiuso que caiu, desabou o telhado, aí leva todo aquele tempo para se reconstruir e até agora não está pronto. Dizem que fica pronto logo logo, mas a cidade mesmo poucas vezes deve ter visto esse time jogar. Porque houve jogava aquela no arena, Éden. também montada, Arena móvel da Arena Havan. móvel, quer dizer que Tabajaras, né? Location. Estrutura para receber muitas pessoas. Organizações Organização Tabajara. Tabajara, pra Mérito fazer então aquela arena. da equipe, do time equipe, e do né? patrocinador, né? E essa equipe é cheia de estrelas. Boa parte da seleção brasileira de futsal, quase todo o elenco é do Magnus Futsal. E é uma pena isso, né? Porque a cidade de pena. Sorocaba tem um histórico de uma Leite relação Nestlé. com o futsal. Não, e de formar talentos, estrelas. Não tenho Eu lembro na dúvida. época lá atrás do time basquete? de vôlei, Leite Nestlé, não, de Não é da minha vôlei. época. A de vôlei. Nossa, eu ia lá. Que é, Negrão? Não é da minha época. Não é da época do Tem a Negrão. Minercal, a própria Minercal, o time de Sim. basquete da Minercal. Sensacional. A tal de Hortência, né? Pareceu uma Certa certa Hortência Hortência. nos Mas representando. então, e por que eu tô falando tudo isso? Porque a gente não valoriza os outros esportes. Precisa. Que se destacam. Fica só futebol, futebol, futebol. Sim. Olha aí a seleção Magnus Futsal, que também é praticamente a seleção brasileira de futsal, que pouco se fala. Seleção O de vôlei, Mas masculino e mas é feminino. uma pena, isso. talvez não valorize neste assunto específico por a falta de um espaço para que ele se apresente na cidade. Porque é isso que cria identidade. Quando você Exato. Ver ia o torcer treino, para o Leite acompanhar- Nestlé, você ia nos ginásios de esportes, Acompanhar os tinha um treinos, espaço pegar- para sim. isso, você acompanhava. Para ir assistir um jogo do Mário, você tem que ir para Itapetininga. Agora, a nossa questão principal foi a seguinte, o que você falou, Ju, outros esportes também se popularizando, não é? Até a nossa questão foi, né, do jeito que anda o nosso futebol de campo, né, o futebol de salão aí, campeão
Intercontinental. Algumas pessoas também comentaram essa grande vitória do nosso futsal. Sempre achei o futsal mais atraente, menos bilionários, mais amantes do esporte. Quem joga, joga por amor e não por dinheiro, escreveu a Maria Lígia Graziosi. Muito bacana. Futebol de salão só é mais atraente aos que acompanham o esporte. E o futebol de campo ainda é mais popular entre as pessoas. Opinião da Elizabeth Bocardi. Enquanto a seleção brasileira briga por um técnico, o time sorocabano traz a taça. É campeão intercontinental. Escreveu o Eduardo Figueiredo. Bacana. E é muito atraente para quem assiste mesmo, porque é muito dinâmico, é muito rápido. Né? As jogadas são rápidas, né? Os passes são rápidos. É difícil até de acompanhar. E existem algumas jogadas ali que parecem passes de mágica, né? Você olha para frente, joga a bola para trás e marca gol, né? E o goleiro linha também, trabalha, atração, o craque trabalha com a falta de espaço. Exatamente. Antigamente o cara que saía do antigo futebol de salão e ia para o futebol de campo, ele era o driblador mesmo no campo. E ele Neymar precisava de pouquinho espaço. E uma coisa que me chamou a atenção, eu assisti também um pedaço ali da grande final. Se bem me lembro, antes os placares eram 14-8, agora para sair um gol difícil. Bem difícil. Duas equipes muito bem preparadas. E Parabéns. os palmeirenses que me desculpem, mas Sorocaba Futsal tem o Mundial e o Palmeiras não. Para que time você torce, Juliana Ferraz? Só para nós entendermos. É o mesmo do Renato, vamos dizer assim? Não. O meu time também não tá tão bem assim, né? Não vou falar, é o São Paulo. Tá mas certo. Também São Bento em Sorocaba. Temos o São Bento, né? Que Nosso tá líder aí do grupo dele. Nosso grande orgulho na verdade. Rumo a Tóquio. Rumo a Tóquio. Agora não é mais Tóquio, né? Agora cada hora num lugar. A decisão do Mundial. Mas nós estaremos lá. Estaremos lá. Estaremos um lá. Dia estaremos. Mantendo aqui esse nosso bom humor, só que agora um pouco na contramão, né? Nós vamos falar um pouco sobre os trotes que ainda se passam ali ao SAMU. Mais de 6 mil trotes mensais são endereçados ao SAMU, prejudicando e muito o atendimento a reais urgências. As crianças são quem mais aí aplicam os trotes, né, prejudicando o desempenho das unidades. Em épocas de férias escolares, o número de trotes, acreditem, aumenta em 50%. Matéria feita pela nossa repórter Mariane Dalcin. Vamos ver. As crianças são quem mais aplicam trotes, prejudicando o desempenho das unidades. De acordo com Glauco Parrilo Fernandes, gestor do SAMU Sorocaba e região, épocas de férias escolares, o número de trotes aumenta em torno de 50%. Ele alerta que mesmo com sistemas de identificação de chamadas, ambulâncias chegam a se deslocar até o local. Segundo Glauco, existe uma lei federal que aplica multa para quem pratica o crime. Porém, é necessário que haja mesmo uma conscientização de pais e responsáveis.
Vejam bem, né? Eu com esse meu vozeirão, né? Nunca pude nem brincar de passar trote em ninguém, porque as pessoas na hora já me identificavam. Mas a verdade é que não tem graça nenhuma. Ainda mais passar trote no lugar que está para prestar serviços para a comunidade em questões de saúde emergenciais, urgente. Agora eu fico na dúvida, o que leva uma criança, adolescente ou até mesmo adulto a passar um trote, uma brincadeira desse nível? De repente, num deslocamento de uma viatura para atender um trote, pode estar ocorrendo um acidente com a própria família. Não tenha dúvida numa eventualidade, você mesmo, dali 3 segundos, 1 minuto, 2 minutos, você sofre um acidente e precisa da viatura, essa viatura foi deslocada para longe. Tá, há casos que eu já ouvi de histórias de que depois do trote ficava se esperando a viatura passar na Castelinho. E aí, o grupo, aí numa dessas, um dos meninos que passou trote caiu da bicicleta, bateu a cabeça no meio-fio, arrebentou a cabeça, e aí ligaram ao quem atendeu e falou: olha, estamos indo atender uma ocorrência na Castelinho, e quando a gente voltar a ambulância, a gente vai. E a criança morreu. Entendi. Eles estavam indo atender um trote que eles mesmos passaram. Isso pode acontecer. Né? Exato. Agora, o responsável pelo SAMU falou que há uma triagem do atendente. Agora, imagina o tempo que esse atendente tem para triar, que perde também, além da viatura se deslocar para atender um trote, também o atendente perde de estar atendendo uma pessoa, porque muitas vezes a gente precisa, liga 192 e dá ocupado. Eu acho que de tudo que nós discutimos até este programa, esse é o mais absurdo de todos. É surreal, surreal, né? Você ter cadastro dos maiores aplicadores de trote. Dos troteiros. Parece brincadeira. Parece brincadeira. Porque você está brincando com a vida do outro. Pois é, mas se nesse número alguém um dia precisar ser socorrido. É o lobo, né? A história é o lobo. E esse tipo de trote não acontece só no 192 SAMU, 190 da Polícia Militar, o 93 dos bombeiros. Eu acredito que seria interessante fazer uma campanha educacional nas escolas. Mas... Quer dizer, será que não há uma conscientização, não há uma educação, não há em casa. Uma formação? Isso é coisa que dentro de casa. Isso é tem que ser conjunto, a família com a escola. Aliás, e bater porque tem de tempos em tempos. Bater no assunto. Não uma criança. Agora, se você tem vontade de bater na criança e passar isso, não pode. Se vocês me permitem um comentário. Também não vale só falar, tem que dar um exemplo para os filhos. Sim, também. Mas um adulto dificilmente vai passar trote. Olha, se aumenta nas férias escolares, não quer dizer que não exista fora. Que não exista fora, é verdade. Então deve ter agora, muito se me permitem, aí. eu vou fazer um comentário assim, eu me canso um pouco dessa história de que tudo que deve ser feito em termos de educação a uma criança tenha que ser feito na escola, ou em cursos, ou em projetos especiais. Olá, eu não tenho filhos, mas por favor, aonde foi colocada a educação de pais para filhos? Por favor, não se manda um filho para a escola para ser educado, para ser alfabetizado, para ser socializado. Ok, mas gente, pegar uma criança, tudo bem, não pode ser, né? Tá passando trote para bombeiro, dá um puxãozinho de orelha, me chama, eu vou lá e ajudo também a dizer que isso não há problema algum. A educação precisa também vir de casa. Porque se está acontecendo é porque os pais não estão fazendo o papel dele. Então vamos terceirizar, infelizmente, essa função da família. Põe na escola. A gente é da geração que a gente tinha um caderno, fazia coisa que não devia, escrevia não sei quantas vezes no caderno. E não morremos por causa disso. Exatamente não, claro. A gente acabou de falar violência, jamais, não, de forma alguma. Mas vamos parar também de sobrecarregar os professores, sobrecarregar as escolas. A educação. A Juliana muito bem disse. Nós discutimos aqui os trotes e nessa época do ano, outra tragédia anunciada, com certeza teremos aí mortes. O cerol. Outra coisa. Todo ano, quantas pessoas morrem aqui em Sorocaba, indo pela Raposo Tavares, ali, quantas? Uma moça faleceu o ano passado, se eu não me engano, tá com o pescoço cortado com cerol. Quer dizer que quem é que usa cerol numa brincadeira para cortar a pipa do outro? Não tem graça cortar a pipa do outro. E me custa acreditar que o pai não veja dentro de casa
paramento lá para passar na linha da pipa. Me custa acreditar que o pai não veja isso. Eu concordo com isso. Eu acho que a educação realmente precisa voltar a começar em casa, né? Deixem os professores alfabetizando, fazendo educação todo o seu formal papel. É com a escola. Ponto. Adorei, educação formal. Existe uma campanha, inclusive agora sobre as Olimpíadas, de uma atleta, ela faz o texto dizendo aqui, na aula o professor perde 20% para fazer a classe começar a prestar atenção. Ou seja, o tempo da aula já é reduzido em 20% até a classe começar a entender que aquilo é uma aula e não é uma bagunça. As crianças não respeitam. E outra coisa, eu sei que estou parecendo muito mais velha do que na realidade sou, mas tem que se respeitar os professores. Há pouco tempo, né, nós alunos tínhamos medo que nossos pais recebessem uma reclamação da escola. Eu tinha paura. Agora, o que acontece? Paura. A criança, o adolescente, ele foi imbuído daquele espírito que o professor que se cuide, porque se meu pai vier aqui, gente, por favor, isso é inversão de valores. Há campanhas na televisão, respeitem os professores, porque o seu futuro, o seu aprendizado está todo ali. Colaboração aos pais, né? Colaboração dos pais na educação. Os tempos mudaram, as mães trabalham fora, nós sabemos de tudo isso. Mas há de haver um tempo, né, para que se chamem os pequenos, porque ninguém nasce sabendo, Negrão. Sim, né? Às vezes você vê uma criança... Até esse mal-estar, até esse mal preparo, essa má educação, infelizmente vem de casa. Vem de casa, exato. Porque a hora que ele usa de artifícios para afrontar o professor, é porque infelizmente ele vive em casa. Ele está respaldado. Vamos pensar nisso, né? Rever aquela frase, né, o respeito é bom e todo mundo gosta. Então você quer ser respeitado? Exato. Respeita primeiro. Exato. E outra você se comportando bem aí de uma forma bacana desde pequeno, desde a infância, e a vida passa tão rápido, o seu futuro como adulto certamente será muito mais brilhante. Agora falando de fraudes e mais fraudes, né? Mensalão, Petrolão, bilhões em corrupção, agora 100 milhões em empréstimos consignados, né? Parte dos empréstimos consignados, e até mesmo o Ministério da Cultura, né? Fraudado, a Lei Rouanet, projetos repetidos e até alguns inexistentes, financiando até festas luxuosas de casamento. Foi notícia aí durante a semana, né? Quais os rumos aí no combate a pelo menos a diminuição, né, de tanta corrupção? Eu acho que o rumo é esse. O rumo é essa visibilidade, o rumo são as prisões, o rumo são as denúncias, e onde as pessoas parecem que perderam noção há um tempo e, consequentemente, agora estão sendo punidas. Eu acho que quando dá essa visibilidade a tudo isso, é para provar de que nós temos justiça. Pode ser tardia, mas não falha. E ainda mais, essas pessoas têm que mostrar, têm que ser cobradas depois o quanto roubaram e se vão devolver. Porque também não adianta tirar férias dentro de uma cadeia por um certo tempo e, consequentemente, voltar e aproveitar desses milhões ou bilhões que foram guardados em contas. Chegamos a pensar que a pessoa fala, vou ser punida, mas também agora já estou rica. Você tem razão, tem que devolver. O que espanta é que o processo para conseguir ter benefício da Lei Rouanet é extremamente burocrático, é difícil. Muitos artistas não conseguem, pessoas que têm projetos artísticos muito bacanas, artísticos, culturais, enfim, não conseguem. Na burocracia. E como essas pessoas são conseguem? Grandes nomes da produção cultural. O Lobão falou ainda esta semana, o Lobão, né? Ele acabou de lançar um álbum independente, mais uma vez, né? Não só independente dessa vez, Negrão, como ele tocou todos os instrumentos, e ele falou numa entrevista anterior até esse fato do casamento luxuoso, primeiro que o Ministério da Cultura não devia nem existir, e em existindo para financiar cultura e não entretenimento. Folclore, orquestras, eu acho até que ele tem um pouco de razão. E ele mesmo disse que a esposa dele o inscreveu na Lei Rouanet, e foram liberados 2 milhões de reais para a produção, e que ele recusou, porque ele é um fazedor de entretenimento, de rock, e que esse dinheiro deveria ser utilizado para a cultura. Quer dizer, até o Lobão, que é considerado um maluco, né? Ele é bastante polêmico, mas inteligente, encarando as coisas como elas realmente têm que ser. Agora vem um cidadão, um grande produtor cultural, a impressão que dá, Renato, patrocinou o casamento luxuoso de um dos filhos. A impressão que me dá no Brasil, e isso é muito triste, é que quando acontece alguma coisa que vem de cima, o governo proporcionando
fomentando cultura, agilizando para que as coisas possam acontecer da forma correta, a impressão que se tem é que alguns brasileiros imediatamente Tenta achar uma brecha. tentam achar a brecha, eles tentam ver de que forma fraudar. Então a pergunta que o Renato fez a semana passada, faço agora, onde isso vai parar? A impressão que eu tenho é que não acaba nunca. Que para onde você olha, parece que se levantar uma folhinha aqui, tem alguma coisa que Vai aparecer. Se for aqui do lado, vai aparecer. Como a gente já também. falou sobre o Bolsa Não acaba Família, isso. que tem pessoas que não existem e recebem o Bolsa Que Família. não existem e recebem, a Em intenção é todos os boa. setores, né? Parece aquela coisa tentacular, né? Para onde olha tem um braço de corrupção, tem alguma coisa isso acontecendo. desperta- E acho que ninguém fez a conta ainda dos últimos. Bom, primeiro que a gente já não está dando conta de tanto escândalo, né? A gente não consegue Foi o que nós comentamos antes do acompanhar o programa. noticiário. Você está falando de uma coisa, de repente vem uma Tem outra outra, informação por isso que eu se coloquei sobrepõe. aqui pra gente hoje discutir Não é nem fraudes. no mesmo dia, está sendo na mesma hora. É muito que rápido. está acontecendo. Não se consegue nem comentar E aí tanta fraude. ninguém passou a régua aí para ver até agora quanto dá isso em milhões ou em bilhões, quanto já foi desviado. Eu não tenho essa dimensão. Não tenho e não sei se alguém já fez essa E a O conta. que eu cultura, a espero educação agora- também, é o que falávamos Sim. antes. E eu espero agora que com essa visibilidade que o Negrão falou, né, essa visibilidade e punição, Sim. esses benefícios sejam finalmente utilizados para beneficiar pessoas que realmente precisam. Então eu acho que o que precisa no Brasil também, Ju, se você me permite, é assim, foi criada alguma coisa, tem que haver um órgão Para fiscalizar. imediatamente. gera- Não, então, pera um mais pouquinho, um eu quero encaminhar uma sugestão aqui. Do mesmo jeito que criaram o impostômetro, que é público lá, põe aquele relógio, põe um corruptômetro e vai atualizando, né? Sim. Pra gente pelo Pra menos poder saber qual é o acompanhar. tamanho dessa É Então, mas a lamentável. questão de cultura, Renata. Cultura você é veja, cultural. A questão da cultura e financiando a cultura, quer dizer que se você dá o dinheiro e você cria um órgão fiscalizador para administrar e gerenciar Pois o é. dinheiro. Quer dizer que você tem mais funcionários Mais que dinheiro, eventualmente vão perceber que o dinheiro não foi bem usado, mas olha, pode ser que eu não vi direito se o dinheiro não foi bem usado, porque Entendi, né, já- eu já agora não vi, não foi. O Entendi. dinheiro foi muito bem usado. Uma festa de casamento é uma festa legal. Entendeu? Uma festa que teve um público que consumiu aquela cultura. Por que vocês estão barbaridade, preocupados agora que a A que festa ponto- de casamento... a que ponto que se não chega, foi uma né? festa íntima, foi uma festa aberta. E Sim. tem espetáculos. Você está certo, Negrão, certíssimo. Não, e desse caso da Lei Rouanet Certamente também. teve cobertura da imprensa. Exatamente, dúvida. ainda deu mídia Deu espontânea. visibilidade. Visibilidade. E que tem espetáculos que são pagos e caros, shows musicais, Exato, que foram filme- beneficiados, porque eu entendo que a Lei Rouanet é para ajudar o artista, mas também para levar entretenimento gratuito Entretenimento para a É uma população. outra discussão É muito outra. pertinente. A lei é para financiar, aí o que acontece? O artista cobra ingresso, ele ganhou no financiamento, Exato. ele ganhou na produção, aí ele ganhou, inclusive na produção da veiculação, na mídia e tudo mais, ele pagou tudo isso, tá? Com o dinheiro que veio. Aí a bilheteria é toda dele de novo. Poxa vida. É um capitalismo louco, né? Normalmente o investidor ele recupera E o seu investimento. no governo, Nesse não. caso, o investidor não é investidor, é uma É a benemerência gente. total. assunto perdido. Olha, eu vou tentar. Fica aí, fica com Isso, todo assunto mundo. perdido, deixa o dinheiro para você. Vamos começar assim, pedindo, né? Voltando até a educação realmente, formemos melhores cidadãos daqui por diante. Éticos. Éticos. Estamos em ética. 2016. Né? Quem sabe em 2046, não importa. Formem seus filhos para. Não é porque o outro erra que eu quero errar. Vamos voltar àquela coisa gostosa do deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Não que ninguém aqui nunca tenha errado, mas vamos, né? Mas deitar a cabeça no travesseiro em Paris uma vez por mês deve ser um prazer tão gostoso quanto ir deitar Tão a melhor cabeça. quanto um travesseiro, lá penas em de casa. ganso. Eu acho Isso, que muitos se com fios justificam. egípcios, né? Deve ser de bom tom. Muitos né? se justificam dizendo, viu, se eu não faço, o outro faz. Não importa, não faça. Né? Dê Vamos seu exemplo, tentar. faça a sua parte. Exatamente, eu acho que num futuro todos podem ganhar, não é? Senão perdemos a credibilidade por completo, né? E ninguém quer que realmente isso aconteça. Agora vamos falar da pressa nas estradas, né? Pressa e irresponsabilidade. O número de multas por excesso de velocidade aplicado aos motoristas que trafegam ali pelo trecho urbano da rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba, mais do que dobrou nos 5 primeiros meses deste ano. Em contrapartida, os motoristas reclamam que o limite de 70 km por hora nas marginais é pequeno, que os radares também não dá muito para ver ali, né? Não tem muita visibilidade, né? E isso favorece a aplicação das multas. Concordam?
Eu acho a marginal, desculpa, Juliano, eu ia falar, mas eu acho a marginal uma hipocrisia, uma tremenda de uma estupidez. Como é que você consegue fazer uma estrada ao lado da estrada, onde você anda 110 aqui e você anda 70 aqui? Você não tem nenhuma uma necessidade de uma pane no carro da marginal. Você não tem onde parar, você não tem acostamento na marginal. Você não tem tá? nem faixa de aceleração e de E desaceleração. não tem. Você entra Talvez de por 110 isso o limite para 70. seja de 70. Tá? Então, mas a pista é pequena, tá estreita, tá certo isso. Quem já teve a oportunidade de ir para o exterior, quando você de repente faz Miami e Orlando em 6 pistas de rolamento de cada lado, tá? Aí todo mundo respeita, porque você tem as faixas dignas, além de uma enorme faixa de acostamento, com um serviço decente de assistência. Tá Hoje, certo. essas marginais, você anda dentro de Sorocaba a 70, e você pega uma estrada também a 70. Eu acho tenho a uma impressão bobagem que essas também. marginais foram criadas para arrecadar dinheiro. Ah, Para ajuda a desconfiar aplicar do menino multa ali. nas pessoas. Tá. Mas a questão do radar estar escondido, aí eu acho que tem que abrir um parênteses, que o radar não é para você só diminuir a velocidade, independente não é uma lombada, aquilo não é uma lombada. É verdade, para você tem respeitar razão. o limite imposto naquele local e aquilo lá é só para registrar se você está respeitando ou não. Volta a questão da cultura. Se é 70, tem que andar a 70. Independente Não é do porque o local. seu radar está visível ou não que você não vai andar. Talvez a 70. velocidade da faixa expressa seja alta demais para ela. Para o perfil de estrada. Que é uma avenida. A Raposo ela foi duplicada num traçado antigo. Ela é uma das estradas mais antigas do estado. Isso. E ela foi duplicada num traçado antigo. E se você olha a marginal, ela é construída seguindo o mesmo traçado. Exatamente. E sem faixa de aceleração, sem faixa de desaceleração, em áreas, tem trechos urbanos que você sai de uma rua e entra numa estrada. Sem dúvida. E não Você tem, sai não tem espaço para acelerar o seu carro para entrar. Você sai do condomínio e entra na estrada. Você tem que tomar cuidado, viu? Lembra quem mora em condomínios à beira dessa marginal? Exato. Você tem condomínios ali que a portaria do condomínio abre o portão, você está na estrada. E até tem hospitais Não, tem também empresas, nessa marginal. hospitais, Vocês têm que também empresas, entrar. empresas. Sim. De caminhões, como é que um caminhão entra? Ele não faz um A 60 acesso por de hora ele 90 graus. Isso. Ele vai travar a estrada, não tem como. Então, não foi uma solução, foi um jeitinho. Algumas pessoas interagiram também, deram sua opinião aí a respeito dos 70 quilômetros. Vocês todos podem e devem interagir conosco, participar da nossa bancada todos os domingos aqui no Indo Além da Notícia. De que forma? Estão todas aqui por e-mail, indoalemdanoticia@gmail.com, no Facebook, a página se chama Indo Além da Notícia, e por WhatsApp com seus vídeos no número que aparece aqui. Vamos ouvir o que as pessoas acham dos 70 quilômetros nas marginais da Raposo. 70 quilômetros nas marginais está legal. Estamos falando de segurança de diversas entradas de veículos e até áreas residenciais próximas a essas marginais, escreveu a Regina Tenor. É o que você havia dito, né? O Negrão também. Essa velocidade só pode ser pegadinha, é muito baixa. Por isso, o aumento no número de multas, como disse a Ju, escreveu o Jonivaldo Correia. Na minha opinião, você trafegar na via expressa da Marginal Raposo Tavares a 70 km é muito pouco. Acho a velocidade ideal para a via, pois há muitos pontos irregulares, como os próprios acessos à rodovia. Se a segurança do trecho fosse maior, o limite até poderia aumentar, mas como não o é, 70 km por hora está ok. Foi o que disse o Guilherme Ferraz. As opiniões são diferentes, né? A gente só tem que prestar atenção no seguinte: a Castelo Branco, a Raposo Tavares e um grande número de estradas no estado são estradas concedidas, elas não são privatizadas, é por um tempo, a voz corrente, o termo privatização é equivocado, mas tudo bem. Mas precisa ver o que prevê o contrato de concessão. Não adianta querer, aquilo é uma empresa que toca, é uma empresa que tem acionistas e que tem que ter lucro, isso é normal. Sim. O momento de discussão foi em 98, quando o governo do estado, na época o governador Mário Covas, iniciou o processo de concessão das rodovias. Ali era um momento de discussão. Hoje está se falando na questão do reajuste dos pedágios,
O reajuste de pedágio é uma coisa prevista em contrato para acontecer 2 vezes por ano. Você tem um reajuste no meio do ano e outro no final do ano. Pega o INPC, o IPCA, não sei qual é o índice que eles usam, mas é automático, ninguém precisa requisitar, olha, está defasado, eu preciso reajustar o pedágio. Não, está no contrato. A mesma coisa são essas obras de melhoria. Não adianta querer discutir a regra do jogo depois que o jogo começou. Se assinou o regulamento, cumpra-se o regulamento. Vai mudar a regra? Então vamos repactuar as coisas. Se quiser uma estrada iluminada, acho que a concessionária faz, desde que ela receba por isso. Porque não estava previsto isso. Exatamente. O acesso entre os bairros, fazer as passarelas, também tem custo. Pode pôr uma passarela a cada 50 metros. Pode colocar. Custa. Isso custa. Alguém tem que pagar. E esse custo que você fala, aí me entendo pouco ou quase nada mesmo, né? Nós temos aí o IPVA, por exemplo, né? Que o IPVA é um valor altíssimo. Não é daí. Você tem um contrato de concessão. O que está previsto no contrato? O pedágio, né? É o pedágio que ganha. O IPVA não vai mas o pedágio, ele está previsto para pagar então, o que está no contrato. Vai o dinheiro do IPVA? Por isso que eu estou falando, são tantas emoções, né? Para o Estado, mas não. Para o Estado e para o município. Os municípios recebem, por isso que houve até em algumas cidades campanhas para que licenciem o carro na sua cidade, porque 50% do que você paga, se você paga R$100 de IPVA e o seu carro é de Sorocaba, R$50 vão para o governo do estado, R$50 vem para o E não obrigatoriamente vai ser usado para as obras de melhoria do viários, é isso? Não. É dinheiro para o cofrão. Mas pela lógica, o IPVA já que é para o carro, é para melhorar a rodagem. Diferente do dinheiro de multa que tem o FUNTRAN, né? O Fundo Municipal de Trânsito. Que vai realmente para melhorias do trânsito. Esse vai para sinalização, para melhorar, não pavimento, mas melhorar placas e outros, então, cabe lombadas, sim a gente cobrar do Estado, do governo, do município, enfim. Porque se a gente paga a multa, se a gente paga o IPVA, tudo bem, tem a concessão. Só que também tem que ter uma parcela aí do governo para fazer essa melhoria. Eu acho que cabe a gente cobrar. Sim, aí é que é a questão da fiscalização. A fiscalização em todos os momentos. Desde o momento em que se fala, olha, vamos conceder estradas para a iniciativa privada. Então vem cá, vamos fazer uma audiência pública, vamos discutir o que vai estar nesse contrato. Só que vamos participar da audiência pública, né? Isso que eu ia dizer, mas vamos depois também... quer cobrar. Igual lá no Reino Unido. Igual no Reino Unido, exato. Vamos criar, então, a cultura de se pedir essas audiências e públicas. Participar. Vamos parar com a história de que a culpa é sempre do outro? Exato. Nós também temos a nossa culpa, então vamos assumir a nossa culpa, né? Foi, assim, bastante a respeito do respeito, né, que nós temos que ter às leis, às coisas que estão aí, ao outro, enfim. Bom, é uma questão de cidadania e de ética. Eu acho que tem que ser mais cidadão com mais ética. Perfeito. Começamos então a acompanhar mais de perto, né, todos os convidados, a interagir entre os amigos sobre esses assuntos. Vamos participar, sim, dos assuntos políticos que são de nosso total interesse, né? Inclusive eu começo aqui também, né? Renato Negrão Juliana, a melhor ou a pior notícia da semana? Eu vou com uma notícia boa. Essa semana aconteceu lá no Palácio dos Bandeirantes, finalmente, a assinatura de convênios para a construção de quase 24 mil casas da CDHU em todo o estado. São 201 cidades contempladas, algumas delas aqui da nossa região, Porto Feliz, Tapetininga, Piedade, Itu, São Roque, Boituva e algumas outras. E isso é o resultado de um trabalho uma expectativa de pelo menos 3 anos e meio dos prefeitos. Finalmente eles tiveram uma boa notícia. Isso é muito bom. Eu vou com a pior notícia para mim, que foi a descoberta dos desmandos da Lei Rouanet, onde se financia show, o artista ainda fica com a verba da bilheteria e chegamos a esse absurdo do financiamento até de festas particulares. É a pior notícia para mim. Eu fico com a melhor, que é aí mais uma punição, né, que as pessoas são responsáveis pelo que falam, como agem, pelo que fazem, do Jair Bolsonaro, que fez uma apologia à ditadura lá na votação do processo de impeachment e vai ser punido por isso, como lá o que a gente já comentou na semana passada também, como no caso lá da deputada, que ele falou que era bom, muito bom para ela o estupro. E aí estão aprovando aí, dando mais um subsídio aí, mais um argumento para aprovar a cassação dele. Perfeito. E que realmente seja cassado e punido. O Renato comentou, né, a semana, nós todos, o Negrão, né, a respeito de que ele realmente se sente também ali meio acima do bem e do mal. Não é bem assim, mas continua arrogante
declarou esses dias: não creio em punição nem pelo Supremo Tribunal Federal e muito menos do Congresso. Vamos deixar nascer para ver a cara que tem, né? E para mim, a pior notícia também foi essa da Lei Rouanet. Não que vivamos num país sem corrupção, mas eu, como uma humilde difusora da cultura, fiquei realmente bastante triste, porque quando o governo tem uma iniciativa, né, de se difundir mais a cultura, talvez de uma forma ainda não tão correta, né, misturando ali um pouquinho o entretenimento com a cultura, mas olha, se fazer valer desse dinheiro, né, porque a cultura também forma bons cidadãos, né, para prestar ali homenagem ao próprio filho com um casamento luxuoso, é absolutamente lamentável. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam em mais este programa. Próximo domingo, 8 da noite, você é nosso convidado e estaremos mais uma vez indo além da notícia. Além da notícia, oferecimento Module Planejados, The Virtual to Perfection. John HR Visagismo e Estética, a sintonia perfeita entre você e sua beleza. E Ginga Eventos, seu evento num clique.